Boa noite a todos. Hoje, convido vocês a embarcar comigo em uma história repleta de mistério, que não apenas nos faz refletir sobre o desconhecido, mas também sobre como certos lugares carregam energias que fogem da nossa compreensão. Lugares onde eventos inexplicáveis se desenrolam, desafiando nossa percepção de realidade e nos levando a questionar até mesmo nossas crenças mais firmes. Vamos falar de um pequeno estabelecimento que, apesar de ser muito frequentado por jovens, esconde segredos perturbadores. Antes de começarmos, já aviso, prepare-se para uma narrativa intrigante e cheia de reviravoltas. Pegue sua bebida favorita, acomode-se confortavelmente e, se possível, apague algumas luzes. Isso vai tornar a experiência ainda mais imersiva. Tudo começou em uma pequena cidade no interior da Argentina, onde um jovem chamado Lucas, aos 24 anos, vivia sua rotina pacata. Naquele ano, um novo bar havia sido inaugurado a poucas quadras da sua casa e logo se tornou o ponto de encontro preferido dos moradores. Com uma decoração simples, mas acolhedora, e uma mesa de bilhar estrategicamente posicionada no centro, o lugar rapidamente ganhou popularidade. Para Lucas e seus amigos, o bar era mais do que um local de diversão. Era um refúgio onde eles podiam rir, conversar e planejar as noites de balada. Lucas frequentava o bar religiosamente todos os sábados. Era quase um ritual. Ele chegava por volta das 10 da noite, encontrava seus amigos e juntos passavam horas jogando bilhar, bebendo e conversando. Em algumas ocasiões, sua namorada Clara também os acompanhava, formando um grande grupo animado. O dono do bar, o Sr. Fernando, era um homem simpático e acolhedor, que fazia questão de tratar todos os clientes como amigos. Porém, a rotina tranquila daquele pequeno bar foi abruptamente interrompida. Em uma noite de sábado, Lucas e seus amigos chegaram ao local e encontraram as portas fechadas. Confusos, eles perguntaram a outros moradores da região, mas ninguém sabia explicar o motivo do fechamento repentino. Alguns dias se passaram e o bar permaneceu fechado, alimentando rumores e especulações. Finalmente, após uma semana, o bar reabriu e tudo parecia voltar ao normal. Contudo, Lucas notou uma mudança sutil. A mesa de bilhar, antes com tecido verde, agora estava revestida em azul. Era um detalhe pequeno, mas que chamou sua atenção. Semanas depois, o bar fechou novamente e dessa vez por mais tempo. Intrigado, Lucas decidiu conversar com o Sr. Fernando para entender o que estava acontecendo. O dono do bar, visivelmente cansado e hesitante, deu uma explicação vaga. Estamos enfrentando alguns problemas, mas não se preocupe. Em breve, tudo será resolvido. Embora a resposta não fosse satisfatória, Lucas optou por não pressionar mais. Alguns dias depois, Lucas estava pedalando de volta para casa após o trabalho, quando avistou o Sr. Fernando do lado de fora do bar. Decidiu parar para cumprimentá-lo. Após uma breve conversa, Fernando fez um convite inusitado. Ele precisava de alguém para cuidar do bar durante a madrugada, pois seus filhos estavam ocupados com a universidade e ele precisava acompanhar sua esposa, que estava doente. Fernando prometeu um bom pagamento, além de transporte para garantir que Lucas não precisasse voltar de bicicleta nas madrugadas frias. Lucas ficou surpreso com a proposta. Embora o dinheiro extra fosse tentador, ele hesitou. Tinha um emprego durante o dia e não queria comprometer seu relacionamento com Clara. Naquela noite, Lucas contou a proposta para Clara, esperando que ela desaprovasse. Contudo, a reação dela foi inesperada. "Você tem certeza de que quer aceitar?" perguntou com um tom sério. "Meu pai ouviu dizer que aquele bar tem uma história estranha. Dizem que eventos inexplicáveis acontecem lá." Lucas riu, tentando aliviar a tensão. "Sério? Fantasmas? Isso é coisa de filme", brincou. Clara, no entanto, não estava convencida e sugeriu que ele pensasse 2 vezes antes de aceitar.
Após refletir, Lucas decidiu encarar o desafio. Na noite seguinte, ele chegou ao bar por volta da meia-noite. Fernando e seus filhos explicaram suas responsabilidades e deixaram as chaves com ele antes de partir. Lucas estava sozinho. A primeira hora passou tranquilamente. Ele jogou bilhar para passar o tempo e tomou um refrigerante. Contudo, por volta das 3 da manhã, algo estranho aconteceu. Ele ouviu um som suave, como se alguém estivesse batendo na janela. As cortinas estavam fechadas, e ao afastá-las, ele não viu nada. Saiu para verificar, mas a rua estava deserta. Um arrepio percorreu sua espinha. Quando voltou para dentro, Lucas percebeu algo que o deixou perplexo. As bolas de bilhar, que antes estavam espalhadas pela mesa, agora estavam empilhadas, formando um padrão geométrico. Ele ficou paralisado, tentando entender como aquilo era possível. Reuniu coragem, guardou as bolas e tentou se distrair com o celular. Porém, o desconforto só aumentava. A cada barulho que ouvia, sentia seu coração acelerar. Em uma das vezes, Lucas viu algo que o fez questionar sua sanidade. Um gato preto parado no canto mais escuro do bar, o observando fixamente. Ele não sabia como o animal havia entrado ali, mas o simples fato de ser encarado daquela forma o deixou inquieto. Levantou-se para tentar afastar o gato, mas quando se aproximou, o animal desapareceu, como se tivesse evaporado. No dia seguinte, ao contar para Fernando o que havia acontecido, o homem finalmente decidiu abrir o jogo. Ele revelou que antes de o bar ser inaugurado, sua esposa havia ficado gravemente doente. Desesperado, ele recorreu a um curandeiro que afirmou que o local onde o bar seria construído estava carregado. Para purificar o espaço, ele teria que realizar um ritual. Mas o curandeiro alertou que algumas entidades poderiam permanecer presas ao local. Lucas, cético por natureza, tentou racionalizar a história. Contudo, ao longo das noites seguintes, os eventos estranhos continuaram. O som de passos ecoava no silêncio. Objetos mudavam de lugar e o sentimento de estar sendo observado era constante. Em uma madrugada, ele viu uma figura feminina do lado de fora da janela. Era uma mulher idosa, com um olhar penetrante e assustador. Lucas teve a impressão de que ela murmurava algo, mas não conseguia entender. Sem suportar mais a situação, Lucas decidiu que aquela seria sua última noite no bar. Ao amanhecer, entregou as chaves para Fernando e agradeceu pela oportunidade, mas deixou claro que não voltaria. Fernando compreendeu, mas parecia carregar um peso em seus ombros. Meses depois, Lucas soube que o bar havia fechado definitivamente. No lugar, foi aberta uma loja de roupas, mas ele nunca teve coragem de entrar. As lembranças daquelas noites ainda o assombravam. Até hoje, Lucas evita passar por aquela rua à noite, preferindo acreditar que certas histórias devem permanecer intocadas. E você, acredita que lugares podem realmente guardar energias negativas? Ou tudo não passa de coincidência? Deixe sua opinião nos comentários. Lucas, mesmo após ter decidido não retornar ao bar, não conseguia se desvencilhar dos pensamentos sobre o que havia vivido. O sentimento de inquietação o perseguia em seus sonhos e em momentos de distração durante o dia. Cada detalhe das noites no bar parecia ressurgir em sua mente como peças de um quebra-cabeça que ele não conseguia montar. Decidiu então investigar mais a fundo as histórias sobre o local e tentar entender se havia alguma explicação plausível para os eventos que testemunhara. Ele começou conversando com moradores mais antigos da região. Alguns mencionaram que, antes de o bar ser construído, aquele terreno era considerado amaldiçoado. Uma senhora idosa, conhecida por sua memória afiada, revelou que ali havia sido a casa de uma mulher solitária, conhecida como Isadora. Segundo ela, Isadora era tida como uma espécie de curandeira, mas muitos acreditavam que ela praticava bruxaria.
Após sua morte, o terreno ficou abandonado por anos, até que Fernando decidiu erguer o bar. Intrigado, Lucas procurou por registros sobre Isadora na biblioteca local. Entre os arquivos empoeirados, encontrou um artigo antigo que falava sobre a misteriosa morte da mulher. Ela foi encontrada sem vida em sua casa, com expressões de terror no rosto, como se tivesse visto algo assustador antes de morrer. O mais estranho era que a autópsia não identificou nenhuma causa aparente para o falecimento. A história dava margem para várias interpretações, e Lucas não sabia mais o que era lenda ou verdade. As noites mal dormidas e a sensação de que algo o observava começaram a afetar sua saúde mental. Ele sentia que precisava se livrar do peso daquela experiência, mas não sabia como. Clara, preocupada com o estado de Lucas, sugeriu que eles procurassem um especialista em fenômenos paranormais. Relutante no início, ele acabou aceitando, acreditando que, no mínimo, aquilo poderia lhe trazer alguma paz. O especialista, um homem chamado Álvaro, ouviu atentamente o relato de Lucas. Ele explicou que lugares onde ocorreram eventos trágicos ou onde pessoas lidavam com práticas espirituais intensas poderiam, de fato, carregar energias residuais. Segundo Álvaro, essas energias poderiam se manifestar de diversas formas, desde ruídos estranhos até aparições visuais. O mais alarmante, no entanto, era que essas energias, em alguns casos, podiam se apegar às pessoas que tinham contato frequente com o local. Lucas ficou ainda mais preocupado ao ouvir isso. Álvaro sugeriu realizar uma limpeza energética na casa de Lucas e também no bar, caso Fernando concordasse. Ele acreditava que isso poderia interromper qualquer conexão que ainda existisse entre Lucas e as possíveis entidades. Com relutância, Lucas procurou Fernando para propor a ideia. Para sua surpresa, Fernando aceitou sem hesitar. Ele revelou que também vinha sendo atormentado por pesadelos e que sua saúde havia se deteriorado desde que o bar fora fechado. No dia da limpeza, Álvaro trouxe consigo diversos instrumentos, cristais, incensos e até uma tigela tibetana. A atmosfera era densa e o ar parecia mais pesado do que o normal. Durante o ritual, Lucas sentiu arrepios constantes e, em determinado momento, ouviu claramente o som de passos ao seu redor, embora todos estivessem parados. Álvaro afirmou que aquilo era uma manifestação clara de que algo estava resistindo ao processo. Quando o ritual terminou, Álvaro parecia exausto, mas afirmou que o processo havia sido bem sucedido. Ele alertou, no entanto, que Lucas deveria evitar retornar ao local, pois qualquer reconexão poderia reativar as energias negativas. Lucas prometeu seguir o conselho, mas uma parte dele ainda sentia curiosidade sobre o que realmente estava por trás de tudo aquilo. Algumas semanas depois, Lucas começou a sentir-se mais leve. As noites de sono voltaram ao normal e os pesadelos cessaram. Ele e Clara começaram a planejar um futuro juntos, tentando deixar para trás os eventos que quase destruíram sua paz. Contudo, o destino parecia ter outros planos. Uma noite, enquanto caminhava de volta para casa, Lucas notou uma figura ao longe que parecia familiar. Ao se aproximar, percebeu que era Fernando, parado em frente ao antigo bar, agora transformado em loja de roupas. Fernando estava pálido, com uma expressão que misturava medo e confusão. Ele contou a Lucas que havia recebido uma ligação anônima de alguém que dizia ouvir risadas vindas do porão do bar, mesmo após a reforma. Apesar do medo, Fernando foi até lá para verificar, mas não encontrou nada. Contudo, desde então, ele vinha sentindo uma presença constante ao seu redor, algo que ele não conseguia explicar. Lucas tentou convencer Fernando a não dar mais atenção ao que havia acontecido, mas o homem parecia estar à beira do desespero. Ele implorou para que Lucas o acompanhasse até o local para verificarem juntos. Contra seu instinto,
Lucas aceitou, sentindo que aquela seria sua última chance de encerrar esse capítulo de sua vida. Ao entrarem na loja, agora deserta por ser noite, a atmosfera parecia sufocante. Eles desceram até o porão, onde encontraram o que parecia ser um espaço intocado pela reforma. No canto mais escuro havia um pequeno baú. Quando o abriram, encontraram objetos que pareciam pertencer a Isadora: velas, amuletos e um livro com símbolos estranhos. Era como se aquela parte da história tivesse sido enterrada junto com ela, mas ainda exercia influência sobre o local. Lucas e Fernando decidiram queimar os objetos, na esperança de que isso encerrasse de vez a conexão com o passado. Enquanto as chamas consumiam o baú, ouviram um último som, uma risada distante, quase imperceptível, mas que fez seus corações gelarem. Aquela foi a última vez que Lucas pisou naquele local. Hoje, Lucas evita falar sobre o que aconteceu, mas guarda para si a certeza de que existem forças que vão além da nossa compreensão. E você? O que acha dessa história? Compartilhe sua opinião nos comentários.